Hoje o Talk Show Serviços tem o prazer de falar com a psicóloga Tatiana Pinheiro. Tatiana Pinheiro desenvolve um trabalho relativo e importante, principalmente na questão da autoestima, na questão da depressão, entre outros assuntos. E o que não falta hoje em dia é brasileiro tendo problema de autoestima, ainda mais com mais de 13 milhões de desempregados. O que não falta é brasileiro tendo problema de depressão. Por isso, a gente convidou a psicóloga Tatiana Pinheiro para falar um pouco sobre esses temas e, principalmente, caminhos possíveis para atenuar esses males. A gente lembra que janeiro é considerado janeiro branco, quando os profissionais dessa área atuam na área de psicologia, de psiquiatria, levando cada vez mais propostas para facilitar a vida das pessoas. Tatiana Pinheiro, muito bom dia, obrigado aí pela sua presença. E, na verdade, a depressão é um mal que afeta cada vez mais o brasileiro, em especial aquele que muitas vezes se acha derrotado pela vida, né? Sim, a gente tem visto hoje em dia que a depressão tem sido cada vez mais posicionada pelo cidadão. E dentro do consultório a gente tem visto uma demanda muito grande e crescente em questão da autoestima relacionada à depressão também. A gente está no Janeiro Branco, né, o mês que foi instituído desde 2016 pela legislação, assim como o Outubro Rosa, eles fizeram o Janeiro Branco, começou aqui no Brasil e foi ramificado pelo mundo. Esse Janeiro Branco a gente pode considerar até como a nossa história sendo reescrita ou escrita num papel em branco, onde a gente coloca as coisas para a nossa vida e para a vida das pessoas, assim como a nossa autoestima. Quando a gente não tem a autoestima num nível equilibrado, isso pode acarretar depressão, acarretar muitos outros problemas, assim como a ansiedade, a nossa autoimagem. É muito importante que a gente lembre sempre dessa questão da relação entre a nossa autoimagem e também a autoestima. A autoimagem, ela pode estar ligada também como você se enxerga e a autoestima, como você sente sobre essa situação. E com isso a gente pode ver que às vezes a gente vem sendo aprendido ao longo dos anos a forma como a gente se enxerga, que a gente às vezes tem um pouco de coisas que a nossa família coloca para a gente, então nós somos um projeto de um pouquinho de cada coisa, assim como a nossa autoestima. A gente se enxerga e logo a gente sente como a gente está. E a nossa situação atual, até da nossa cidade ou do nosso país, onde tem os desempregados também, nos leva a essa reflexão sobre como a gente tem sentido a nossa vida. Quando a nossa autoestima não está muito elevada ou num nível equilibrado, a gente se sente cada dia um pouco mais triste com isso, até fazendo com que a gente tenha um pouco menos de vontade de sair de casa, até para buscar um novo emprego. Tatiana, é importante também a família detectar quando a pessoa está com um problema sério de autoestima e até mesmo a depressão. Qual é o momento que a família deve ser acionada para buscar o profissional? Que muitas vezes a pessoa que está passando por um problema muito sério de depressão não se dá conta disso, até porque ela acha que está, aspas, normal, fecha aspas. Sim, infelizmente hoje a gente ainda tem aquele ditado de bem antigamente mesmo, que qualquer tristeza ou qualquer coisa que a gente sinta é uma bobeira, né? Infelizmente eu escuto muito isso e a família, quando ela detecta, ela precisa não pensar que é apenas uma situação temporária ou que é uma brincadeira ou uma bobeira, e sim como algo muito sério e procurar por ajuda. Não apenas um psicólogo, mas sim um psiquiatra, um médico, para que possa ser feito um tratamento com relação a isso. E existem casos extremos aí da depressão que a pessoa pode até pensar em suicídio. Por isso que é importante a família, as pessoas mais próximas, se anteciparem para que vidas não sejam ceifadas.
Sim, sim. Hoje a gente tem visto, até agora, esse ano já foi detectado alguns casos de suicídio por conta também da depressão. E é muito importante para a família que eles comecem a observar quando a pessoa não sente mais vontade de sair de casa ou não sente ânimo para fazer as coisas, porque começa assim, com uma falta de ânimo mesmo. Agora, voltando à questão da autoestima, tem casos aí que muitas vezes o jovem, principalmente, ele num viés de agredir a sociedade, ele passa por transformações. E essa baixa estima começa a se refletir no grupo que ele frequenta, ou seja, ele começa a ser segregado e a partir desse momento o caso da depressão também surge evidente. Muitos até têm que ser controlados através de química, de remédios. Sim, sim. É como eu falei, os pais têm, é o primordial observar o que aquele jovem está sentindo naquele momento. Quando você observar que o seu filho está se retraindo, seu filho não tem mais vontade de sair, você precisa observar isso nele, para que ele possa, ou está sendo muito agressivo, às vezes acontece isso também, na questão da agressividade, para que ele possa fazer um tratamento adequado para aquele nível que está a depressão dele, ou a autoestima mesmo, quando a autoestima começa a ficar baixa. Hoje, com tudo que tem acontecido em questão de rede social, isso tem sido muito visto pela sociedade, né? Infelizmente, a gente ainda vive num padrão, a gente ainda tem que fazer parte de um padrão. E para o jovem, adolescente, que está em transformação, isso pode ficar um pouco mais acentuado. Tatiana Pinheiro, agora com a volta às aulas, ainda tem uma outra questão que surge em cima da autoestima, que pode culminar numa depressão, é o bullying. O bullying é uma grande ferramenta, infelizmente, que leva a esses casos. Sim, infelizmente a gente ainda não tem muitos profissionais preparados para poder lidar com esse problema. E é um problema muito sério, porque o que é bobeira para um não é para o outro. Então, dentro do jovem tem aquela brincadeira, né? Uma brincadeira que não tem nada de brincadeira. Então, a gente precisa ficar muito atento a esse tipo de situação, esse tipo de ação mesmo, dentro de sala de aula, em roda de amigo. Às vezes, o que você vai falar para o seu amigo, aquela pessoa, aquele indivíduo vai receber diferente daquilo que você talvez esteja querendo brincar, né, entre aspas. Tatiana Pinheiro, então, para fechar sua participação no Talk Show Serviço de hoje, o que você recomendaria à pessoa ou à família que passa por algum momento onde tem acesso a uma pessoa com autoestima muito baixa ou está passando por depressão? No caso da depressão, é que seja realmente levado a um profissional, né? Porque a gente não pode ficar esperando pelo pior. Para a pessoa, para a própria pessoa que está passando por esse problema, procurar por ajuda também, né? Não achar que porque uma pessoa ou outra falou para você que você está com uma bobeira ou que é só uma tristeza, para você procurar sim por ajuda, que alguém vai conseguir te ajudar a sair dessa. Na questão da autoestima, vamos se olhar com mais carinho, com mais amor, sabendo que nós somos diferentes um do outro. Então, a gente precisa se olhar com esse olhar de cuidado, não se comparar, principalmente, não ficar em relacionamentos destrutivos, independente de ser relacionamento amoroso ou familiar. E se policiar seus pensamentos, porque nós temos essa ferramenta de se questionar. Então, vamos nos questionar quando vir qualquer pensamento que a gente chama de disfuncional, se policia, fala para você mesmo, conversa consigo mesmo. Não, esse pensamento aqui não é real, não é real o fato que eu seja dessa forma. Portanto, você que atravessa alguns desses problemas, baixa estima, depressão, se policie, não se arme, ame. Para o Talk Show Serviços, Renata Aguiar.